que é a chefa do gabinete, e Renata, que é a assessora que acompanha as comissões. Ótimo. Já dei as boas-vindas a ela, são muito simpáticas. Já parece que nós já nos conhecemos há algum tempo. Que bom, Isso é muito bom. um Isso é time muito bom. entrosado aí, deputado. Ah. Você está aguardando mais alguém, Márcio, ou quer começar? Olha, nós estamos aguardando mais aí umas 2 ou 3 pessoas, Sem problema, mas se sem for o problema. caso, deputado, dependendo Não, do teu não, horário. a gente. Não, aguarda. Vamos pensar em 10h15? Perfeito para mim. Não, acho que até menos, acho que 10h10 para começarmos. Então a gente fica aqui mesmo. Tá bom. E assim, Você é de que estado, Márcio? deputado, eu sou meio cigano, né? Eu nasci em Juiz de Fora, tá? Hum, Mas aí meu pai era funcionário público federal e sabe como é que é, né? A gente vai, é. aí mudamos para Resende, lá no estado do Rio, e depois eu me mudei para Penápolis, que é interior de São Paulo, tá? Hum. E aí estão aqui em São Paulo já há muitos anos, né? Então eu falo de Ribeirão Preto, é onde eu estou agora, Ah, que é a cidade que eu moro, tenho minha família e tal, né? Então eu estou em Ribeirão Preto, mas eu sou natural de Juiz de Fora. Ribeirão Preto. Exatamente. Ribeirão Preto, não sei se você conhece, é uma cidade Não, importante aqui do não. estado de São Paulo. Basicamente, ela atua muito na área de negócios, do agronegócio, né? É Ah, responsável por quase 40% da produção de álcool e açúcar, né, do país. É uma região agrícola muito forte, né? E indústria também, na área pecuária também, pecuária, pecuária. e assim um setor que se desponta já há muito tempo é a área da medicina, né? Então a gente tem uma área de serviços aqui, Bom, tem bom. faculdades, várias faculdades de medicina. Então é uma cidade de uns 700 mil habitantes, fica Ah, mais ou menos ótimo. 300 quilômetros da capital de São Paulo. Uma cidade assim, agora a grande divulgação da cidade aqui é o chopp, né? Nós estamos em cima do aquífero Guarani. E tem uma choperia aqui famosa no mundo inteiro, que é o Pinguim, que é muito conhecido, né? Então é uma Hum. choperia que é muito conhecida. Mas enfim. Por coincidência, eu também sou de uma região, apesar de a minha votação maior ser Salvador, a gente também está sob um aquífero muito importante para a cerveja, que é na região de Alagoinhas. Não é? Nós temos lá hoje já 3 ou 4 empresas de cerveja, refrigerantes, não é? Então, a segunda melhor água do mundo é a nossa. Opa! Ah, Que ó, bom, né? todo o nosso discurso aqui, eu estou até olhando se eu acho aqui qual é a primeira. Todo o nosso discurso aqui é que o nosso aquífero tem a segunda melhor água do mundo, inclusive a água mineral da estância de Dias Dávila. Então, a gente diz que é o segundo, porque Ribeirão Preto pode ser o primeiro, aí nunca tem problema. Não é alguma cidade francesa pode ser a primeira, o segundo ninguém questiona. Ok. O deputado, o senhor autoriza que a gente grave a nossa conversa aqui, só Ah, para. ótimo, Tá? tranquilo, Ok. tranquilo, Mas tranquilo. internamente a gente não Não, tudo divulga isso bem. aqui. Não, Eu tudo estava bem. conversando com a Edna no começo e com a Renata, é uma reunião nossa, mais de apresentação, entendeu? De boas-vindas ao senhor. E então, assim, é mais a diretoria do Brasil CVB. Nós estamos aqui com alguns amigos aqui de outros estados, né? No caso aqui, o NAN, eu já disse, é lá de São Luís, foi deputado federal, depois ele vai se apresentar, né? O Paulo Boechat, que é de Belo Horizonte, o Pedro também, que é de Salvador, e estamos aqui Pedro, eu aguardando. falei, eu dei o bom dia, mas ele não viu, não. Eu disse, ó, cheguei logo, tem um conterrâneo. Tá ligar o teu som, Pedro. Seu microfone está desligado, Pedro.
Desculpe, João, eu não ouvi, mas você é meu amigo e irmão há muitos anos. É um prazer estar aqui com você. Oh, prazer em revê-lo, Pedro. Forte abraço. Tá Da jovem? mesma forma. Tá, esse ano de pandemia lhe rejuvenesceu? É verdade. É a água da tua terra aí, eu acho que ele não está tomando, viu? Pode ser a cerveja de Alagoinhas. É a cerveja de Alagoinhas. É verdade, é verdade. Lá estão as cervejarias mais importantes do Brasil. Hoje está em Alagoinhas. Mas eu estou mais rejuvenescido por causa da necessidade. A dificuldade está grande, entendeu? É engraçado, não, curioso. Mas a dificuldade rejuvenesce, viu? Ó, essa cerveja é milagrosa, viu? Me manda um pouco dessa cerveja, porque aqui a dificuldade envelhece, viu, deputado? Aqui é diferente. Não, preocupação. Quem tem poder e fica preocupado envelhece. Quem não tem que enfrentar dificuldade, aí rejuvenesce. É isso. Deputado, bom, vamos dar o nosso início aqui. E quem depois vier chegando, estou sentindo a falta do Sérgio aqui. O Pedro ficou de ligá-lo, deve ter acontecido algum imprevisto, né? Tem um outro diretor nosso que também é presidente da Federação de Minas Gerais. Ele está com uma dificuldade porque a família hoje amanheceu lá, todo mundo parece com problemas aí do Covid, né? Então ele está se justificando aqui, que é o Roberto Fagundes, né? Então eu peço escusas aí em nome dele e tal, para que a gente possa conhecê-lo, né? Bom, eu vou falar rapidamente, depois eu passo a palavra para o senhor, para você fazer a apresentação, só para a gente se apresentar inicialmente aqui. Eu queria, não, pode fazer uma apresentação inicial? Não, você falando um pouquinho de você aí, precisa ligar o teu microfone, tá? Pronto. Ok, bom dia, deputado querido, tudo bom? É um prazer participar deste evento, seguramente é nosso, primeiro colega. de tantos. Nós precisamos de parceiros, atuantes e assim, esperançoso, risonho, como quem trabalha no turismo, que as coisas estão rindo, mas a gente está só rindo para não perder o cliente. O cliente gosta de ver sorriso de quem recebe, né? E assim nós estamos nessa luta e buscando parceiro para a gente encaminhar algumas questões que já estão acumuladas há algum bom tempo. De qualquer modo, eu tenho alguma experiência de vereador, deputado federal, passei só 10 anos aí, porque eu percebi que eu ia envelhecer se passasse mais de 10, aí eu resolvi dar uma paradinha, mas é importante esse debate. Vamos caminhar, vamos lhe ouvir depois para a gente fazer a nossa conexão com as suas ideias. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Ok, não. Boixá, quer falar um pouquinho, Boixá? Fazer uma apresentação sua inicial aí? Deputado Bacelar, é um prazer. De nome eu já o conhecia. Sou mineiro, nascido em Manhuaçu, cruzamento da Rio Bahia com a 262, ou seja, com um carinho muito grande pela sua terra. Eu sou, talvez, o decano, junto com o meu amigo aí, Nan Souza, na área da hotelaria e também um dos incentivadores da criação dos convention bureaus no Brasil, participando por vários anos aí em Brasília, no Conselho Nacional de Turismo. E atualmente eu estou mais em casa, porque eu sou da área de risco, com 80 anos, então eu estou somente trabalhando nessa área do visual e da informática. Desejo ao senhor todo o sucesso que nós tanto precisamos, aí, principalmente dependendo do Congresso Nacional, vindo o senhor
substituir um grande amigo, que é o filho do Nilton Cardoso, que também é baiano, né? O Nilton, e desejo todo sucesso no trabalho do senhor. Parabéns. Oi, Paulo. Paulo Inan, obrigado aí pelas palavras. Não me chame de senhor, não me chame de senhor. Os decanos é que têm aqui a autoridade e, por isso, merecem ser chamados, não é, de senhores. Nan e Paulo são da área da hotelaria, é isso? Hotelaria. Nan também. O Nan também é hotelaria. Hotelaria também. Ok. Mineiro é conterrâneo do baiano, não é? Porque os mineiros são os baianos que não conseguiram chegar em São Paulo. Ficaram no meio do caminho. O mineiro é o baiano cansado. O Pedro quer falar um pouquinho, Pedro? Precisa ligar teu som, Pedro. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande, João, estar falando com você novamente, que nós somos amigos já há muitos anos. E, na verdade, Márcio, eu sempre fui um grande admirador dele, ele sabe disso, porque desde a época que eu presidi a BAV e fundei o Convention Bureau da Bahia, e João, desde a época que era presidente da Câmara de Vereadores, e foi um grande presidente da Câmara, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o turismo. Então, sempre foi um aliado nosso. Tanto é um prazer enorme estar aqui com ele. Eu, antes de atendendo até uma solicitação do presidente Márcio, eu pedi ao trade turístico de Salvador e da Bahia, falei que teríamos essa reunião com você hoje e pedi que desse sugestão de pauta para que isso pudesse enriquecer o nosso debate. Mas eu tenho certeza absoluta que a pauta, basicamente, no Brasil inteiro, vai ser a mesma. E contamos, meu amigo, eu vou lhe chamar de meu amigo, porque somos amigos mesmo, eu gostaria muito do empenho seu para tentar solucionar essas questões básicas que nós vamos abordar aqui a partir do momento que o presidente Márcio comece a reunião tratando do negócio propriamente dito. Porque eu não tenho dúvida que você vai se constituir no grande baluarte do fortalecimento da indústria do turismo no Brasil, que está, juntamente com a indústria de eventos, seriamente afetadas com essa miséria dessa pandemia. Tanto, amigo, sinta-se abraçado. Para mim é um conforto estar aqui participando dessa reunião com você. Oi, Pedro. Realmente nós somos, não é, amigos de longas datas, até a família, não é? A família tem amizade com o Pedro. E Pedro é a velha guarda do turismo da Bahia, a boa velha guarda. E por que velha guarda? Porque não tem nova guarda, não é? Infelizmente, no turismo da Bahia, os grandes nomes do turismo da Bahia são da sua geração, não é, Pedro? Foram esses os nomes. E, infelizmente, não é? Ultimamente, os nossos governos não têm dado atenção ao turismo, que o turismo da Bahia merece e precisa. Perfeito, deputado. Bom, deputado, nós temos aqui a presença do Agnes também. Ele é o presidente do Convention de Campina Grande. Ele é o nosso amigo e a gente... O Agnes, você está podendo nos ouvir? Estou escutando bem, presidente. Okay. Bom dia a todos. Obrigado. Então, bom dia, Agnes. Seja bem-vindo aí. Deputado, obrigado. Só para fazer uma pequena ilustração do que é o Convention Bureau. O Convention é uma entidade que nasceu em Detroit, nos Estados Unidos, há mais de 120 anos. Tá? Então, e tem mais de 2.500 Convention Bureaus hoje no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ele acabou sendo... Márcio, um minuto. Pois não.
Ô, Edna, é você que vai ficar na comissão ou é a Renata? Ô, Márcio, desculpe, era o deputado... Sem problema, deputado. Era o deputado Otávio Leite, Opa, nosso tratando do Fonatur. Nosso querido Nacional. Amigo do Rio de Janeiro. Tá, desculpe, Agnes. O deputado Otávio é um querido amigo nosso do Rio de Janeiro, sempre apoiou muito aí o setor do turismo e agora retornou à casa, né? Foi secretário de turismo aí do estado do Rio e agora voltou para ir para a Câmara. Bom, vamos voltar, Edna, depois a gente volta à nossa fala aqui. O deputado, então, assim, no Brasil, o Convention Bureau veio a mais ou menos na década de 80, e hoje nós temos aí 130 Convention Bureaus praticamente no Brasil. A nossa instituição, ela é nacional, né? Isso iniciou lá em 2000, quando foi criado depois o presidente Lula criou o Ministério do Turismo e colocou lá o mineiro Valfrido Mares Guia, Valfrido, né? E aí nós praticamente crescemos muito, principalmente a partir da criação do Ministério, né? Então, assim, hoje nós temos uma instituição que é nacional, que é o Brasil CVB, tá? Depois nós temos as federações estaduais, e nas federações estaduais os Convention Bureaus de cada estado. Eu estava dizendo a Edna e Renata no início, que aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos aí 20 Convention Bureaus, na Bahia estamos lá trabalhando, aí na Bahia, né, trabalhando para aumentar o número de cidades que tenham Convention Bureau, né? E no Rio de Janeiro, Minas Gerais também tem vários Convention Bureaus, tem mais de 20 Convention Bureaus também aí na Bahia, no Rio de Janeiro também, e aqui de São Paulo a mesma coisa. Então nós atuamos um pouco assim em rede, né, e ligado a órgãos internacionais, quer dizer, a gente tem uma ação também junto a outros organismos internacionais que atuam no setor de turismo. O turismo hoje, o senhor sabe, ele é bastante amplo, ele atua em todos os segmentos praticamente. Eu falo que o turismo é uma atividade muito atrevida, né? Porque ele entra na saúde, ele entra no esporte, ele entra na religião, ele entra nos negócios, ele entra na indústria e gera muitos empregos, né? Então, deputado, inicialmente, já vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações iniciais. Nós desejamos aqui que o senhor seja muito bem-vindo. O senhor foi referendado aqui com muito entusiasmo, né? Daí eu falei, poxa, eu quero conhecer esse homem, né? Tanto o Sérgio quanto o Pedro enalteceram o senhor aí pela sua atividade, por serem amigos também e pela tua capacidade de articulação e de trabalho em prol aí das coisas da Bahia. Agora o senhor está com uma missão difícil, né, que é o turismo nacional, e a gente espera contribuir do que for possível para que o senhor tenha uma ótima gestão. Então, eu queria desejar boas-vindas ao senhor e passar a palavra para que o senhor fizesse as suas considerações, já dizendo aí que o nosso querido amigo Sérgio já está aqui nos ouvindo, entendeu? Acho que ele dormiu um pouco, porque ontem foi domingo e ele deve ter tomado umas cachaças, entendeu? Não, e aí dormiu um pouco mais hoje. O Bahia deu 4-0 no esporte. Muito bem, Mazolá. Como não tem pernambucano na reunião, a gente pode, não é, Sérgio? Isso, perfeito. Perfeito, deputado. O senhor está com a palavra, deputado. Olha, primeiro, não é dizer da minha satisfação, quando o Sérgio me ligou propondo essa reunião, eu disse a ele que gostaria que fosse imediata. Eu não era do setor, Quero ser do setor, estou sendo do setor. Eu sempre tive uma atuação mais ligada à área da educação. Era, inclusive, a comissão, inicialmente, que eu iria, mas com a questão da proporcionalidade, o DEM exigiu educação e, para a sorte minha, coube ao Podemos Turismo e nós estamos aqui. Então, primeiro, a minha primeira tarefa é aprender. Não é? Eu estou aqui para aprender com vocês, estudar, vocês me indicarem os caminhos, me indicarem os problemas. Chama atenção a quem não é do setor como um segmento tão importante para a economia,
né? Não sei, alguém já do setor outro dia me disse, olha, ao lado do agronegócio, a locomotiva que puxa a economia brasileira é o turismo. E quando a gente vai para os dados, vê 10% do PIB, 9% da força de trabalho formal, né, da mão de obra formal, é o setor que emprega. Importantíssimo para o país, mesmo se comparado a números internacionais, nós somos ainda numa situação incipiente. Não é? 6 milhões de turistas por ano, como foi, turistas estrangeiros, em 2019, quando a Argentina, com todo respeito aos hermanos, mas quando a Argentina recebe, não é, cerca de 8 milhões de turistas estrangeiros. Não tem justificativa para isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de transformar a comissão é no centro da inteligência do turismo nacional. Quem pensa o turismo no Brasil? Quais são as melhores cabeças, os melhores institutos, as melhores associações para a gente ouvir e trabalhar uma coisa importantíssima, mas que a crise não nos deixa ver, que é como será o turismo pós-pandemia. Não é? No nosso caso especial do Nordeste, que tem Carnaval e São João, como é que vai ser o turismo de evento? Como é que vai ser o turismo de grandes eventos? Será que a gente vai poder ir à Fonte Nova ainda, ver o Bahia jogar uma decisão de um campeonato com 60, 70 mil pessoas? É uma grande interrogação. Quais são os passos que o turismo brasileiro deve dar? Então, Márcio, essa eu acho que é a primeira grande tarefa nossa. Reunir o que tem de melhor da inteligência nacional para discutir o futuro do turismo. O segundo ponto, por mais que a gente queira tirar a comissão da questão do pleito setorial, do pleito de segmento, né? No curto espaço não tem jeito. Nós vamos ter que pensar no curto período. Quais são as saídas urgentes? Na próxima sexta, por exemplo, nós já estamos discutindo com a Caixa Econômica a questão do Pronamp. Né? Ele está terminando agora em março, a carência. E aí? O setor do turismo não faturou. Como é que vai pagar? Não? Questões desse tipo, essa agenda imediata, nós precisamos ter. Dentro dessa agenda imediata, que vocês é que vão dizer quais são os caminhos, tem uma bandeira que eu carrego e que acho importante para o setor, que é o marco regulatório dos jogos. Nós precisamos enfrentar essa hipocrisia brasileira de que o jogo é contravenção, que o jogo é ilegal. E o país continua jogando e perdendo dinheiro, porque não arrecada, porque não dá garantia ao cidadão que joga. Então, eu acho que a questão do jogo poderia, em Portugal, 70% dos tributos oriundos do setor de jogos de azar é direcionado à divulgação de Portugal. E olha o que isso resultou para Portugal. Então, a gente pode fazer uma regulamentação dos jogos no Brasil, carreando recursos para a divulgação da imagem do Brasil no exterior, que a gente aí já cai num segundo ponto. Eu estou falando como leigo, depois vocês me consertem, por favor. Eu fiquei estarrecido com a matéria de um jornal alemão, ou não sei se foi a BBC, ou foi, que diz que o turista brasileiro é o segundo turista mais rejeitado hoje no mundo. Então, você imagine como é que está a marca Brasil. A última viagem que eu fiz foi em fevereiro de 2020, no Carnaval. E eu já sentia lá fora isso. Não é? Eu, quando chegava nos hotéis, ou falavam de futebol, ou falavam de carnaval, ou falavam das belezas naturais, ou falavam que nós compramos. Cadê as malas? Cadê as malas? Sempre era assim, na brincadeira. Hoje, quando você chega e diz que é brasileiro,
você sente, não é, uma carga no ouvinte. Então, nós precisamos reposicionar a marca Brasil. Vai precisar de muito trabalho, de muito trabalho. Então, a gente poderia utilizar os recursos dos jogos para isso. Me preocupa um pouco, na questão do jogo, é que, principalmente a Inan e Paulo, porque os outros não me disseram o setor, mas Paulo e Inan que disseram, o integrado a cassino. Eu quero os cassinos. Agora, eu não sei se integrado a resort seria a melhor solução. Eu me pergunto, eu nunca estudei isso, mas será que a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, seguraria um empreendimento de 5 a 10 mil apartamentos? Porque um resort, para segurar um cassino, para justificar, eles calculam entre 5 mil a 10 mil habitações. Imagine, eu estou dando a Barra da Tijuca como exemplo, porque é um dos filés que o mercado internacional de cassino olha. Será que a Barra da Tijuca, o setor hoteleiro da Barra da Tijuca, a hotelaria da Barra da Tijuca, suporta mais 5 a 10 mil apartamentos subsidiados a diária, porque a diária do cassino é subsidiada? Então, essas são questões colaterais, são efeitos colaterais, mas que nós temos que ver. Então, teríamos que ver, primeiro, o curto prazo, aí dentro do curto prazo o jogo, e a terceira questão, que é a questão do futuro do turismo. Então, são essas três balizas que, em princípio, na proposta que nós estamos pensando em apresentar à comissão na quinta-feira, esse o nosso plano de trabalho. Isso através de audiências públicas, de seminários, de palestras, de debates, de consultorias e o acompanhamento, que é uma atividade rotineira da comissão, o acompanhamento de toda a matéria que diga respeito ao turismo nacional. Enfim, o que eu quero é que a gente faça da comissão de turismo o que a gente tem conseguido fazer na comissão de educação, ser o centro do debate do turismo brasileiro. E era isso inicialmente, meu presidente. Bom, perfeito, deputado. O senhor abordou temas aí que aflige a todos nós, né? Essa questão do cassino, o senhor pode ter certeza que acho que todos nós aqui estamos engajados nisso. A minha atividade, eu acho que eu não comentei, eu tenho uma empresa de eventos, uma organizadora de eventos, e tenho também uma construtora, né? A minha formação é Direito, me especializei na área de imobiliário e comecei a fazer hotéis, e hoje a gente está mais nessa linha aí das entidades, né? A gente acabou abraçando essa causa do turismo, através inicialmente da construção de hotéis, foi o que me levou, e hoje com a organização de eventos. Mas, deputado, a questão do cassino, eu vou colocar aqui uma pauta que a gente fez, para a gente comentar com o senhor, dizer que nós temos grandes desafios, né? Eu até passei para o senhor aí um trabalho que nós entregamos, seria bom se eu puder ter um tempinho e dar uma lida da sua assessoria, porque é um trabalho que foi feito com gente de muita competência, né? E onde teve a participação de todos nós aqui na construção desse trabalho. E vale ressaltar também que nós tivemos a participação do Márcio Favila, que foi secretário executivo do Ministério, foi da OMT, é um grande amigo, aí, ele é de Belo Horizonte. A Maria Luísa Leal, que também foi muito ligada ao Ministério do Turismo, uma economista de muito valor, né? E a Carla Naves, que também participou da construção desse processo. Então, é um trabalho muito bem colocado e pontua muito tudo que a gente está colocando aqui. Bom, primeiramente, deputado, eu gostaria de convidá-lo, né? Nós vamos fazer já um congresso nosso, que vai ser em maio, se não tiver nenhuma mudança. A gente está muito preocupado aí com essa questão da pandemia, mas, em princípio, ele está programado para o mês de maio. Gostaria que o senhor
participasse da abertura. Depois eu vou mandar para a Edna e para a Renata o ofício direitinho, tá? Convidando o senhor para participar da abertura. E também, lá até lá, o senhor já vai estar craque em todas as questões ligadas ao turismo e poder, o tema que o senhor achar que deve dizer, falar da comissão, o que o senhor achar conveniente, fazer uma fala exclusiva do senhor, aí de 40 minutos, né, do que o senhor achar que for relevante nesse período aí que o senhor vai passar por esse momento, né? Então, convidar o senhor para fazer a participação da abertura e também aí de uma palestra durante o evento, né? Gostaríamos também de solicitar ao senhor uma oportunidade, não sei como é que o senhor está com a relação já com a comissão, se as reuniões serão via videoconferência, serão presenciais, entendeu? Para que a gente possa, de repente, participar e mostrar para o Brasil também como é que é o nosso sistema, como é que nós trabalhamos, quer dizer, o momento para que o Brasil CVB pudesse também ter o seu momento de orientação, né, de o que o Convention faz, quais são as nossas atividades, quem nós somos, né, tá? Bom, dentro aí eu gostaria que depois o senhor comentasse aí depois com relação a essa possibilidade e também da periodicidade e a forma como as reuniões da comissão vão se realizar, tá? A gente tem grandes desafios, o deputado. O senhor tem, assim, a gente está vivendo um momento muito ruim, muito ruim. Pensa numa coisa ruim, o senhor multiplica, porque está difícil. A hotelaria sofrendo demais, os restaurantes. O senhor tem acompanhado aí essa questão de fecha, não fecha, pensamentos divergentes, entendeu? E isso gera uma insegurança, além dos problemas que nós já temos, ainda gera uma insegurança muito grande de como lidar com isso, quando que nós vamos ter, que tipo de apoio que o governo vai dar. Nós estamos aí na iminência da aprovação que já foi aprovada aí na Câmara, agora está lá no Senado, e a gente espera que o senador Rodrigo acolha isso, o presidente sancione esse projeto, que é um projeto do pernambucano, lá do Felipe Carreiras. O senhor deve estar acompanhando isso, já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Voltou do Senado. Está voltando do Senado. Está voltando? O Senado alterou. Tá. Ótimo, é uma informação que eu não sabia. Márcio, desculpe até lhe interromper, eu, inclusive, antes desse de eventos, eu tenho um projeto para Carnaval e São João. O São João de 2020, o Carnaval de 2021 e o São João de 2021. Principalmente por causa de São Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco. O Nordeste todo sofre muito sem o São João. Nós temos aí... a relatora do projeto de eventos é do nosso partido, que foi Renata Abreu. Renata Abreu, de São Paulo. E aí a gente está conversando, então o ideal é a gente aprovar agora, não alterar mais. Mas se tiver alguma coisa específica no projeto, sempre nos avise. Perfeito. Bom, a senadora relatora do processo é lá de Campina Grande. Talvez o Agnes a conheça. Doutor Cabral, nós lá da UGE estamos acompanhando o desdobramento da Lei de Proteção de Dados, do trabalho de compliance, do trabalho da auditoria, né, doutor Henrique? Porque nós estamos com uma responsabilidade maior agora, que é justamente tocar o Comitê Nacional de Gestão Estratégica de Risco. Esse comitê ele envolve, graças a Deus, todos os participantes que estão aqui a nível técnico, certo? Eu estou ressaltando que os diretores, claro, são permanentes, mas os técnicos que irão compor essa labuta dia a dia da gestão de risco estratégico são esses que estão aqui. Apenas que nós vamos dar uma condução, um processo. O processo tem uma manualização e que vai contar com respostas de todas essas áreas que estão aqui. Dr. Zé Ribeiro, Dr. João Barroso, Camila, todos participarão para que a gente tenha condições de mitigar o risco estratégico no sistema SEBRAE.
A nossa contribuição nesse momento é informar os senhores que estamos conversando com algumas áreas muito importantes, áreas que a gente considera a nível de risco de curto prazo, entendeu, doutor Franco? Conversando com quem faz, quem está na ponta, quem produz, que está exposto a risco. O Henrique, aí, como nosso técnico guardião, que iniciou todo esse trabalho, vai nos auditar, né, papel dele participar desse grupo, porque quem está nesse grupo tem que ser auditado por ele. Se ele está no grupo, não vai poder auditar, né? Então, a auditoria vai ficar acompanhando esse trabalho de gestão de risco e as áreas que diz interesse. Então, todos serão convocados para participar desse trabalho. Nós estamos agora montando como é que chama, a manualização e discutindo, vamos discutir com cada grupo para depois sentarmos em uma grande reunião de repasse geral. Isso deve ser capilarizado para as regionais, para todos os funcionários do sistema, tem a mesma percepção da lei de dados, a mesma coisa, a mesma percepção de compliance, a mesma percepção de auditoria, ou seja, atinge a todos. Então, por atingir a todos, nós vamos construindo aí o que emergencialmente a curto prazo é bem mais importante, e depois vamos chegar às áreas que são importantes, mas podem esperar um pouco mais. Mas essa notícia a notícia é recente. O doutor Jorge conseguiu colocar no grupo 2 pessoas para tocar a nível nacional, que sou eu e o Henrique, e vamos montar o grupo para consolidar essa política. O Paraná, como sempre, um SEBRAE muito ativo, montou uma unidade gestora consolidadora dessas ações todas, viu, doutor Cabral? Viu, doutor Franco? São muitas ações dessa natureza que nós estamos tratando aqui, uma delas hoje exposta aqui, mas eles criaram uma unidade consolidadora. E em breve eu vou tentar levar essa exposição de motivos para a Direx, para que ela tenha uma compreensão do que significa essa unidade consolidadora, porque é uma unidade importante para que a gente tenha uma ação conjunta nessa natureza estratégica, né? Tudo isso aqui é uma ação de natureza estratégica com repercussões nas mais variadas áreas. Era isso que eu tinha que falar inicialmente. Muito obrigado. Ok, Sérgio. Deputado, continuando aqui, então, as nossas colocações, né? E essa observação do Sérgio é muito, muito importante, porque se observa que a gente está atuando de maneira bastante forte nesse contexto todo, né? Uma das coisas que a gente tem sentido, e como reivindicação também, que é de pauta para o senhor colocar no teu radar, a questão de qualificação, né? Para a gente poder fazer a retomada quanto antes, nessa capacitação continuada via EAD aí, né? Nós temos aí uma parceria com a Universidade Federal da Fluminense. Eu até tenho uma reunião com eles agora de tarde para a gente instituir alguns MBAs aí para o nosso segmento, né? E temos também uma parceria muito grande com uma empresa de Brasília, que é a Avante Brasil. Já temos aí algumas ações e eles são especializados nessa área de ensino à distância. Tá? Então, essa capacitação ela tem que ser permanente, né? Porque o setor, toda hora vem gente nova e tudo mais. E algumas medidas, deputado, que são imediatas, né? Que essa questão, o senhor até falou no início, a questão da carência. O setor está sofrendo muito, o senhor já comentou isso, já percebi que está inteirado nessa questão da carência, aí junto ao Pronamp e tudo mais, né? O retorno do financiamento da folha, né? Também isso é muito importante, está muito difícil para nós, quer dizer, o setor está sem capital, não consegue pagar. Eu acho que essa questão da folha é muito importante. Agora, a questão dos financiamentos, precisa ver direitinho, um fundo de aval, ele pode ser aí via SEBRAE, enfim, alguma forma, porque assim, as empresas estão descapitalizadas e vão lá, estão com o nome no cartório, estão com o nome de dificuldade. O ministro que está lá agora, que é o Gilson, né, da Embratur, agora está lá, a gente não sabe se vai ser
permanente ou uma coisa provisória, sabe? Ele é uma pessoa daí, do Nordeste também, é uma pessoa do setor, né? E tem uma pousada lá perto de Recife. Então, assim, é uma pessoa que está muito receptiva, né? A gente tem uma boa relação com ele, nós já tivemos algumas reuniões com ele também, enquanto presidente da Embratur, né? O Sérgio, inclusive, esteve presente, alguns dos nossos amigos aqui tiveram participação também, mas a gente percebe no Gilson uma vontade de ajudar. Agora, ele se sente fortalecido na medida que o setor também abraça a ideia, e o senhor vai ser o nosso porta-voz, né, de todas essas agonias que o setor está vivendo, né? Então, assim, questão do Fungetur, quer dizer, a verba não chega lá na ponta, quer dizer, fala-se que tem dinheiro, tem 5 bilhões aí, como o ministro Marcelo na época disse, mas esse dinheiro não chegou. Existe uma corrente que diz que apenas aí 700 milhões conseguiram chegar na ponta e chegaram para aqueles que não precisam. Geralmente é sempre assim. Se você se recorda do BNDES, emprestava dinheiro para quem não precisava. Quer dizer, para o pequeno, um banco social, às vezes não emprestava aí para o menor. E a gente tem muitas agências de viagem, muitas pousadas, muitos hotéis, muita transportadora terrestre, o cidadão tem uma van, 2 vans, participa com uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que ver isso aí. Um outro ponto, deputado, que é muito grave, isso aí foi uma sugestão até do nosso amigo Boechat, com relação ao refis. A hotelaria está desesperada, nós precisamos fazer um refis específico para a hotelaria, entendeu? De como eles possam parcelar esses pagamentos com carência também. Essa questão do refis, eu acho que poderia, de repente, ser até estendida para outros segmentos do setor, entendeu? Mas a hotelaria, que vamos dizer, é o nosso... são onde acontecem os maiores investimentos. Construir um hotel, eu conheço bem isso, é caro, é custoso. E manter isso é muito difícil. Você tem que ter uma taxa de ocupação mínima para você pagar as contas. Hoje, essa ocupação é praticamente 5%, quase que zero. Tá? Então, mas as contas não param de chegar, os tributos federais não param de chegar. Então, um refis para o setor da hotelaria seria uma coisa extraordinária e a gente poderia ajudá-lo a construir esse processo para a sensibilização de todo mundo. Tá? Outra coisa, deputado, quando o ministro... Você quer falar, Boechat? Eu gostaria de, como decano dessa história, meu caro deputado, está fazendo hoje 1 ano, 1 mês e meio que eu coloquei 42 funcionários na rua e fechei o hotel. Um prédio na Avenida Brasil, chama Praça da Liberdade Hotel, porque é na Praça da Liberdade a praça mais importante do lado do antigo Palácio do Governo. O que passou a acontecer? Temos, já com algumas ações judiciais, onde o próprio Supremo, em priscas eras, isso, inclusive, ficou gravado e está lá como base, não é utilizado, é o seguinte, que multa não pode ter efeito confiscatório. Então, hoje, uma dívida de um imposto que era de R$2.000 virou R$2.500.000. Por quê? Juro sobre juro, multa é um negócio totalmente maluco, não tem procedência. Eu tenho atualmente 2 alternativas, eu não estou falando só por mim, não. Foram fechados 60 estabelecimentos em Belo Horizonte, 60 hotéis. E se quer recuperar a hotelaria, o turismo do Brasil, se não houver hotel, vai ser muito difícil trazer turistas para cá. Então, há de se pensar como pode ser feita a ajuda, não é nem dar dinheiro para a gente, não. Como é que adequa isso para a gente poder, numa reabertura, podermos, dentro dessa situação, fazermos os acertos de passivo de ordem fiscal. Para eu ter uma ideia, a maior parte da hotelaria, como eu, nós não temos débito com ninguém, só problema fiscal. Só. Incrível, incrível. Então, fica aí o nosso pedido. Eu deixo claro que eu gostei de ler esse assunto, o advogado que trabalha para nós, deu um efeito seguinte, faz essa reivindicação para o Supremo Tribunal Federal.
naqueles bons tempos do Supremo Tribunal Federal, onde a decisão era para o colegiado, decidiu que multa não pode ter efeito confiscatório. Multa de impostos, né? É isso aí. Obrigado, deputado, pela participação, Márcio. Obrigado. Ok. Obrigado, Paulo. Obrigado. Deputado, e por último aqui, depois o senhor pode comentar e a gente abre a palavra para todo mundo que queira fazer uso. O ministro Max Beltrão, ele, em 2017, ele criou uma instrução normativa, que é a número 1, de 17 de outubro de 2017, dando às entidades uma possibilidade de receber recursos, né? Quando o ministro Valfrido era do turismo, né? O setor de turismo cresceu muito, porque houve um entendimento, e o ministro Valfrido é uma pessoa muito capaz, ele conseguiu fazer uma articulação, e todas as entidades no Brasil, o setor, a partir de 2003, ele cresceu muito. Quer dizer, ele passou a ter voz, ele passou a ter participação. E o ministro Max Beltrão, ele, durante a gestão dele, a curta gestão dele, ele fez um ótimo trabalho também e resgatou algumas coisas que haviam sido canceladas. Uma delas foi essa instrução normativa, que eu não sei se ela está em vigor, né? Mas seria interessante a assessoria do senhor dar uma olhada e verificar a possibilidade de colocar essa instrução, que está longe de atender os interesses plenos do setor, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel. Hoje, por exemplo, nós não conseguimos ter acesso a nenhum recurso do governo federal. Quer dizer, a iniciativa privada está difícil. Naquela época nós fazíamos através de convênios, né? Depois termos de parcerias, etc. E hoje as entidades, como, por exemplo, a nossa, que tem uma amplitude nacional, tem custos para manter isso, tem, sabe, funcionários, para poder dar um alento, porque nós é que seguramos a onda lá na ponta. Quer dizer, o restaurante lá no confins do Estado, ele não tem acesso ao governo federal, ele tem acesso à entidade que o representa, no caso, o Convention Bureau. E a gente, para fazer toda essa assessoria, todo esse apoio, nós precisamos de recursos, precisamos dar retorno para os nossos associados, aos nossos parceiros, e assim, as entidades estão hoje absolutamente sem nenhum tipo de apoio efetivo do ponto de vista financeiro, para que possa ajudar nessa luta. A gente não fala de milhões, às vezes um pouco recurso já ajudaria muito, né? E essa instrução normativa do Max Beltrão, ela contemplou um pouco isso, entendeu? Com recursos assim para você poder fazer um evento, faz um evento onde a gente consegue aglutinar as pessoas, traz um alento, traz um palestrante, traz uma informação, ajuda de alguma forma, ajuda na capacitação. E hoje a gente praticamente não tem nenhum acesso a recursos do governo federal. Quer dizer, existiam algumas alegações que tivemos problemas, e nós tivemos mesmo muitos problemas, mas quem não teve? Qual a prefeitura que não tem problema de prestação de conta? Às vezes uma nota, só sabe bem disso, às vezes uma nota, não vou dizer que são todos anjos, não. Tem muita gente realmente que usou de má fé e tal, mas tem muita gente boa que acaba pagando o justo pelo pecador. Quer dizer, nós queremos ter acesso ao recurso e por conta de um outro, de um terceiro, de um outro, então cancela as transferências de recursos para a iniciativa privada. Eu acho que isso precisa ser revisto, deputado, e eu acho que o senhor poderia nos auxiliar nesse contexto, né? Então, deputado, inicialmente seriam essas aqui as nossas colocações. Tem mais um monte, mas o nosso tempo também não é eterno. Então, gostaria de devolver a palavra para o senhor para falar e assim, reiterar o desejo que o senhor tenha muito sucesso na gestão. O senhor teve um aval, como eu já disse, do Sérgio e do Pedro, e isso aumentou muito a sua responsabilidade, porque o que falaram foi só coisa boa, entendeu? Aí a gente fica aqui esperando, puxa vida, agora vai, né? Então, devolvo a palavra para o senhor. Sérgio, volto a dizer, Sérgio e Pedro são amigos, né, muito amigos, e, inclusive, amigos, as famílias são amigas, então isso é bondade deles. Agora, você não pode me dar toda a lista de reivindicação, que eu já estou com medo, aí é que eu vou ficar desesperado. Mas, olha,
Gostei, eu vou retomar essa instrução normativa. O Marx Beltrão, inclusive, faz parte da comissão, deve até estar apresentando na quinta-feira um projeto dele. Nós vamos fazer muitas audiências públicas. E aí vamos casar uma, não é, do CVB, para também, não é, escolha já, você pode até já escolher um assunto específico para a gente ir encaixando. Nós devemos ter audiências públicas às segundas e sextas, ou segunda ou sexta. Essa semana, a gente já tem audiência pública na sexta do CAMP e também, parece-me que na quinta, do Fórum Nacional de Secretários de Turismo. Então, as audiências públicas serão um instrumento amplamente utilizado por a gente. Não é? Semanalmente, todas as semanas, faremos essas audiências públicas. Eu vou dar uma estudada nessa coisa do refis para a hotelaria, já também começo, não é a ver hoje. O Congresso, vocês estão pensando virtual ou presencial? Em princípio, seria virtual, tá? Se ele vai ser em maio. Agora, a gente sabe que as vacinas vão demorar um pouquinho para começar a fazer os efeitos desejados. Eu acredito que, na melhor das hipóteses, nós faríamos ele híbrido, né? Uma parte pessoal e uma parte via virtual. Não, aí será uma honra para a gente participar, incentivar os membros da comissão a participarem. Eu acho, voltando aí, inclusive, à iniciativa do Marx Beltrão, eu acho que todas as vezes que a gente bota o assunto turismo em pauta, o setor ganha, chama a atenção, vem novas ideias, as reivindicações afloram e, sinceramente, eu acho que quem não deixou a desintegração do turismo brasileiro ocorrer são as organizações do setor. É esse trabalho de vocês que segura a coesão do setor. É um setor que depende, não é altamente interdependente, se desfaz, adeus, não é? Adeus. Para reestruturar isso, não é? Porque o hotel tem a ver com a companhia aérea tem a ver com vacina e por aí vai. Então, vocês podem pensar, Márcio, o assunto da audiência, não é? Eu vou dar uma olhada nesse documento que você me encaminhou e estamos sempre abertos aí a conversar com o setor. Foi muito boa a conversa, obrigado aí pelo interesse e o sucesso, meu sucesso depende do sucesso de vocês. Se o setor tiver sucesso, a gente tem todo sucesso aqui na comissão também. Márcio. Pois não, Pedro? Deputado, Oi, Pedro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu conversei com o trade turístico aqui da Bahia e, dentro do debate, nós sintetizamos em 3 reivindicações, bem sucintas, e uma, inclusive, já saiu. Eu queria, sinceramente, João, nesse momento eu queria que você... Aliás, você está preparado para isso? Você é uma pessoa já que trabalha com isso, com política, com administração pública há muitos anos, então você está completamente preparado para isso. Ouça essas reivindicações nossas, que ela represente para os seus ouvidos música, que ela não lhe irrite, porque a coisa que mais está acontecendo no Brasil agora é as dificuldades sendo comentadas, ninguém aguenta mais isso. Mas a sua posição hoje, como presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, lhe dá uma responsabilidade muito grande, porque o setor de turismo, como um todo,
não é o setor de agência de viagens, já é o setor do turismo como um todo, incluindo transporte, incluindo hotelaria, incluindo alimentação, restaurantes, incluindo... O que eu queria colocar para você é o seguinte, apenas como reforço. Ilustrando, a minha empresa tem 45 anos de existência. 45 anos de existência. Durante esses 45 anos, eu gerei centenas de empregos, eu contribuí pagando os impostos durante todos esses 40 anos, enfrentamos situações excepcionalíssimas provocadas pelo governo brasileiro, em geral, com planos econômicos, com dificuldades, com intervenções militares, etc. Tal. E nós resistimos a essas coisas, sempre contribuindo com o crescimento do Brasil. Então, a existência da minha empresa, e quando eu digo minha empresa ilustrando, eu estou me referindo a milhares de empresas nesse país que há décadas têm o seu trabalho a missão de contribuição social muito grande. Teve o benefício próprio? Sim, muitos tiveram, mas muitas trocam 6 por meia dúzia. Muitas vendem o almoço para comprar o jantar, mas não deixa de gerar emprego, não deixa de pagar impostos, não deixa de institucionalmente elevar o nome do Brasil a todos os rincões do mundo, não deixa de estar apoiando o poder público sem efetivamente estar tomando partido político por A ou B, porque a indústria é a indústria da paz, é a indústria do entendimento. Então, meu irmão, permita-me lhe chamar assim, porque quando eu encontro você, eu lhe chamo de meu irmão mesmo, você é. Agora, o momento requer uma atenção sua super especial, e tanto eu quanto Sérgio Gomes, como os meus colegas do Brasil inteiro farão também nas suas bases, aqui na Bahia eu terei o maior prazer do mundo, repito, o maior prazer do mundo para divulgar para o trade turístico que nós tivemos um baiano na Comissão de Turismo do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, que deu um alento enorme a esse segmento que, no momento, só amarga tristeza. Então, foram 3 as reivindicações básicas, João, direto ao assunto. Se você conseguir, amigo, isso você vai estar ajudando muitas empresas de turismo. Muito. Lockdown, abertura, fechou, abriu, ivermectina. Meu amigo, isso faz parte da situação de conflito que o mundo se encontra. As 3 reivindicações, João. Suspensão, a reedição da suspensão do contrato de trabalho. Com pagamentos também subsidiados pelo governo federal, como foi na primeira fase da pandemia. Aquela medida ajudou muita gente. Segundo ponto, o refis. A reedição do refis. O refis vai representar o oxigênio para as empresas respirarem. Agora, não é o refis por ser refis, simplesmente não. O refis, não adianta hoje o governo instituir o refis e dizer assim, olha, você tem 30 dias, pague a primeira parcela, você tem 30 dias para pagar a segunda, etc., para ter sido aceito. O momento é de crise, é de pandemia, então está na hora do governo atribuir esses 45 anos que eu contribuí com ele. E, nesse momento, só ele pode fazer. E ele tem recursos extraordinários no Brasil, de todos os segmentos, primário, terciário, secundário, onde ele pode
balancear essa situação para não causar prejuízo para o país. O refis tem que ser instituído nesse momento da seguinte forma: a adesão ao refis ela aconteceria até o mês de outubro ou novembro. E o pagamento da primeira parcela do refis a partir de março do ano de 2022. Por que eu estou colocando março de 2022? Porque as vacinas, a cura para o mal, já é uma evidência, já está acontecendo em toda parte do mundo. Nós estamos prevendo que até o final do ano a grande massa da população brasileira já tenha sido vacinada e a economia vai retomar o seu processo natural. Então, se as empresas tiverem esse oxigênio para começar a pagar o seu refis a partir de março, agora, onde é que o governo tem que contribuir para efetivamente isso se constituir numa contribuição para o pequeno, médio e grande empresário? Se ele tirar essa coisa triste de juros, correção monetária, honorários advocatícios e multa. Isso é um absurdo. Não é normal, isso é maldoso, é cruel para quem emprega, para quem mata a fome de famílias. Essa é a modalidade do refis, que eu acho que comporta, nesse momento, como uma medida realmente séria tomada pelo governo federal. E o terceiro ponto de reivindicação é a reedição da linha de crédito através dos bancos oficiais ou bancos particulares para pagamento da folha de salário. A primeira edição, João, até 2 salários mínimos não é dado. Isso é empréstimo. Isso é empréstimo. Que dentro da conversa que eu tive com o banco dessa primeira fase, eu começaria a pagar a partir de maio desse ano, mas já estão me cobrando desde setembro. Setembro não, desde dezembro. Já estão me cobrando, eu estou pagando, não tem problema. Fazendo da tripa coração, como todos os empresários do setor turístico no Brasil estão fazendo. Portanto, isso é uma coisa fácil. O banco já tem esse procedimento todo montado. Eu fazia isso do meu celular, do meu computador, do meu escritório. Entrava o crédito referente ao meu funcionário. O salário dele estava sendo pago. Era um empréstimo para eu pagar isso com uma carência mínima que não teve e depois pagar o resto aí em 20, 30, 40 vezes. Então, meu irmão, são essas 3 reivindicações. Eu gostaria, foi muito feliz você, Márcio, foi muito feliz Boechat, quando falou do refis, e você, quando falou que o ministro Paulo Guedes, que é o sujeito da iniciativa privada, uma pessoa muito competente, mas ele tem que olhar para o Brasil com a dimensão que o Brasil tem. Ele não pode olhar o Brasil com a dimensão de super empresários, como é ele dentro do setor privado. Então, amigo, essa conversa está sendo gravada. Meu presidente Márcio, eu queria lhe pedir para que esse diálogo você passe para mim, para Sérgio, porque eu vou retransmitir isso para o trade turístico todo da Bahia. Muito obrigado, se me alonguei. Perfeito, Pedro. Você... Pois não, Boechat, você vai ligar o seu microfone. Lembrando que nós temos mais 5 minutos aí, e o deputado tem que fazer as considerações finais dele. Boechat, você está sem som. Vou ligar o microfone. Microfone desligado, Paulo. Eu também, às vezes, faço isso. Imagine... Ele se atrapalhou lá. Ele colocou 2 imagens aqui. Ele deve estar falando do computador e do celular. Por isso que ele está dando essa dificuldade. O professor, coitado, para aprender isso tudo agora, para dar aula, tem que olhar para uma câmera, tem que desligar o celular.
Mas, enquanto ele se ajeita ali, deputado, eu queria reiterar aí o agradecimento da tua generosidade em nos atender, dizer ao senhor que nós estamos aqui à tua disposição, acreditamos muito no seu trabalho e a gente fica aí à tua disposição. Acho que o Boechat voltou com o som. Fala, Boechat. Chegou o som aí? Chegou o som? Voltou. É só complementar a magnífica eficiência da fala do Pedro, meu querido deputado, para lhe dizer o seguinte: 95% das empresas de hotelaria e tudo que existe no Brasil na área de turismo são pequenas empresas, empresas de pequeno porte. É muita gente, é muito emprego, e tudo pequeno, não tem grande. A maior companhia que tinha aí nessa área, o Pedro, que era o Pedro, era a CVC. E outras que depois fecharam, etc, etc. Então, tem que ver que somos pequenas empresas, nós temos que ser tratados com carinho, porque a empresa ali, a agência de turismo tem 3 funcionários, 4 funcionários, etc, etc, etc. Meu hotel tem 29 apartamentos. Então, essas pequenas empresas, como na Europa, a maior parte são pequenas empresas, para poder sobreviver. Inclusive, para dar um intuito de melhorar essas diárias para o brasileiro, porque nós vamos ter que trabalhar para o brasileiro viajar, porque até nós recuperarmos esse turismo internacional, como o senhor disse, com a imagem ruim que nós temos lá fora, nós vamos trabalhar o nosso turismo interno, porque o que é bom para nós vai ser bom para os outros. E, para isso, nós temos que ter preço. Não é diária de R$500, nós temos que ter diária de R$100, R$150. Para termos isso, o nosso custo operacional tem que ser baixo. E quanto ao parabéns pela questão dos jogos, deputado, só vou te falar uma coisa que eu acho que o senhor vai gostar, para poder ficar fácil, porque já bloquearam isso, a igreja, ninguém quer jogo. Ótimo. Então, faz um lá na Foz do Iguaçu para poder tirar aqui o brasileiro que vai jogar na Argentina e no Paraguai e no Uruguai. Colocam aí no meio da Bahia, aí nesse lugar bonito, mais 5 só, 5, um lá no meio da Amazônia. Não é na Barra da Tijuca, igual o senhor pensa, falou, tem que pôr 10 mil. Não, nós temos que começar em lugares para ser atrativo, no meio da floresta amazônica, tirar fora 5 e vai estar bom demais. Portugal só tem um. Ó, vamos lá, que nós temos que encerrar aqui, o deputado já tem compromisso e a gente tem que dar sequência aqui. Okay. Ô, Agnes, você queria falar alguma coisa, Agnes? Um minutinho aí, rapidinho. Você tem a palavra aí do nosso representante. Bom dia a todos. Pedro, Paulo, os Paulos, né? Pois não. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando da reunião com vocês. E, como o deputado falou, São João para o Nordeste é uma coisa assim que está na raiz, né? Então, você pega desde as grandes cidades, Recife, Natal, Salvador, até as pequenas cidades no interior da Paraíba. Eu moro em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, né? Os pernambucanos têm a capital do forró, mas nós temos o maior São João do mundo. E esse ano a gente teve uma reunião com o prefeito da cidade, o Bruno Cunha Lima, e ele está com interesse de fazer o São João, não um formato diferente, sem aqueles grandes shows, mas permitindo que os restaurantes da cidade se coloquem no espaço onde é feito o São João, com um dobro da área que normalmente eles ficam, para que eles possam receber com distanciamento, com os protocolos, as pessoas e os shows serem virtuais, ou seja, o cantor ele vai se apresentar no Rio, na Bahia, onde quer que seja, e ele vai ter a transmissão online para a internet e para o Parque do Povo. Isso é uma forma que ele está buscando, mas estão estudando esses protocolos ainda para que não deixe o São João suspenso novamente. E com relação ao que o senhor falou ainda agora, a senadora Daniela Ribeiro é daqui da cidade, a gente teve também contato com ela, o filho dela também é o vice-prefeito da cidade, então há um interesse muito grande deles de avançar com relação aos pontos do turismo. E eu estou à disposição para todos, qualquer informação, pode contar conosco, e presença também. Qual é a senadora, Agnes? Qual é a senadora? Daniela Ribeiro. Agnes, obrigado aí. Que é irmã do deputado federal Enivaldo Ribeiro. Daniela Ribeiro. Enivaldo não, Aguinaldo Ribeiro.
Aguinaldo foi ministro? Aguinaldo, ele é o mesmo do tributário. Ele é irmão da Daniela, que é senadora. Não sabia, não. A Daniela, deputado, é a relatora do Senado dessa lei. Da lei do evento. Tá. Deputado, com suas considerações finais aí, todos agradecemos aí a tua ajuda. Agradecer a Agnes, não é? Que foi o último que levantou um assunto também que me preocupa muito. A Agnes apenas está com uma informação errada. O maior São João do mundo é o da Bahia, que são os 417 municípios. Não é? Aí, isso é verdade, isso é verdade. Campina Grande é o maior. Brincadeira, Agnes. Brincadeira, não, mas olha, tá válido. É justificado. Achei interessantíssima essa ideia de Campina Grande. Fiquei até imaginando os restaurantes, mas transmitindo os shows virtualmente. Olha, quero agradecer, fundamental para mim essa reunião, útil, além de ser leve, alegre, simpática, as sugestões muito boas, Pedro conseguiu muito bem resumir tudo que a gente falou em 3 grandes linhas, não é? Que o pedido da suspensão do contrato de trabalho, o refis, não é, com um prazo de carência maior e sem essas parcelas indenizatórias. Nós vamos reunir, como eu disse, sexta-feira já para discutir o PRONAMP. Temos aí as audiências públicas, Márcio, para você me dizer qual seria o tema específico que, quando a CVB for a convidada, ela tratar. O refis da hotelaria, vou estudar essa instrução normativa a 01 de 2017 e estamos aí à disposição também para participar do Congresso. Muito obrigado. Vou precisar muito dessas conversas, não é? Podem, inclusive, ser diárias, não é? Porque eu tenho pouco tempo para aprender um pouco do muito que vocês sabem. E contem comigo, que a Comissão de Turismo seja a voz do segmento. Qualquer assunto do segmento diz respeito à Comissão de Turismo. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado aí pela intermediação. Olhe, parabéns. Você vai fazer um grande trabalho. Com a ajuda dos amigos. Eu sei disso. Não se esqueça de que esse segmento aí, depois do agronegócio, é o que pode mais ajudar aos brasileiros encontrarem o emprego e a renda de uma forma ampliada, democrática. Você está lutando por uma boa causa. Sérgio, eu comecei a minha fala, porque você entrou um pouquinho depois, dizendo que eu não me recordava quem, mas que nessas conversas últimas, alguém tinha me dito que o turismo é, ao lado do agronegócio, o que me importa nesse país. Então, agora eu já estou lembrado. Quando eu citar, direi o autor, Sérgio Gomes. Muito bem, obrigado, deputado. Obrigado. Sérgio, Márcio, Paulo, Agnes, obrigado. Não é Pedro, meu amigo Pedro, Paulo Bochá, e também Edna e Renata, que estão à disposição de vocês. Eu vou deixar aqui meu telefone e o telefone do gabinete. Ok? Ok, deputado. Então, gente, muito obrigado mesmo. Né? Vamos estar juntos e esse ano, queiramos ou não, vamos ter que estar mais juntos ainda por causa do momento difícil que o país e o setor vivem. Um bom início de semana, viu? Um bom início de semana. Obrigado, deputado. Prazer falar com o senhor. O telefone está aí na tela para todos poderem olhar no bate-papo, tá? Mas assim, eu até coloquei para encerrar aqui o fundo aqui do Hotel Catuçaba, que é do nosso querido. Eu ia dizer isso, e bom com o Catuçaba como pano de fundo. Como não é? pano de fundo, em homenagem aos baianos, né?
de todos aí, de vocês aí. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Você é um gentleman. Eu vi, Pedro. Pedro e Sérgio. Quero uma homenagem à Bahia. Gente, um abraço, então. Esses mineiros não são fáceis. Um abraço, deputado. Sucesso, muita saúde. Cuide-se todos aí, meninos. Abraço a todos. Meninas, obrigado e vamos à luta, viu? Obrigado pela presença de todos e vamos aí na nossa correria. Renata, Edna, vão falar muito com vocês. Tchau, eu deixei meu celular. Deixei meu celular aí, tá? Ótimo, vocês ficam à vontade. Opa, vou anotar aqui, Edna. Mais uma vez, parabéns, Márcio. Ok, então, um abraço para vocês todos. Parabéns, presidente. Parabéns a todos. Oixá, Nan, meu querido amigo Nan, sucesso aí, Agnes. Prazer em falar contigo. Bom tê-lo aqui conosco, hein? Sucesso aí com vocês, Serjão. Márcio. Pois não? Tenta mexer. Eu não sei o que deu. Eu estou travado, por isso que eu tive que ligar o telefone. Estou naquela aí, como se estivesse aguardando. Pessoal, obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Tchau, obrigado, tchau. Tchau, Renato. Ok, meninos. Tchau, Pedro. Tchau, Edna. Todos vocês. Eu vou... Fim de dia. Tchau, um abraço, Bochá. Tchau. Para travar tudo. Isso aí. Tchau, pessoal. Vou desligar aqui, hein? Abraço. Estamos no lucro.